Embora dê mais audiência e dinheiro, dizer que Deus vai atender a todas as orações e realizar todos os desejos do coração do homem, isso não é verdade. Quem tem uma vida cristã genuína sabe, embora muitos erroneamente não gostem de admitir, que há momentos em que parece que Deus não nos ouve. Há momentos em que parece que Deus se tornou surdo às nossas orações e não responde aos nossos clamores. Há momentos em que procuramos, mas não encontramos. Batemos, mas a porta não se abre. Essas situações podem nos levar momentaneamente a pensar que Deus não atende às nossas orações. Nesse vídeo eu vou explicar porque às vezes temos essa sensação de abandono e explicar os motivos pelos quais não devemos perder a fé. Se você sonha com uma igreja bíblica e cheia do Espírito Santo, deixe seu like e fique conosco nesse vídeo até o final. Se você quer aprender mais sobre temas relacionados ao Reino de Deus, se inscreva no canal e ative as notificações. Pode haver várias razões para pensarmos que Deus ignora as nossas orações. Mas antes de considerarmos algumas delas, precisamos reconhecer que muitas vezes Deus responde às nossas orações, embora de uma maneira que ainda não podemos ver, ou de uma maneira que não aceitamos. Ele às vezes responde de forma invisível ou imperceptível, e às vezes responde de uma maneira que simplesmente não conseguimos ver, ou pior, não reconhecemos. Também há momentos que Deus não nos dá exatamente o que pedimos, mas o que Ele, em sua sabedoria, determinou que precisamos. De qualquer forma, devemos sempre tomar muito cuidado antes de concluir: Deus não atendeu a minha oração. No entanto, há momentos em que Ele não responde. Isso não deveria nos surpreender, se tivermos uma avaliação apropriada de nossa própria limitação, egoísmo e pecaminosidade. Sabemos que Deus tem poder absoluto, santidade perfeita, sabedoria completa e planos e propósitos que abrangem todo o tempo e espaço. É um erro, ou melhor, é uma blasfêmia, pensar que Deus está em dívida conosco, ou que Deus é injusto, ou que Deus não cumpriu a sua obrigação de nos dar o que pedimos. Nossa confiança, então, não está em Deus respondendo a cada uma de nossas orações, exatamente como pedimos, mas em Deus ouvindo essas orações e determinando se, quando e como responder melhor. Se Deus é verdadeiramente quem diz ser, se é verdadeiramente nosso bom Pai, e nós, os filhos que Ele ama, podemos ter certeza de que, se Ele não responde, é apenas porque isso é o melhor para nós. Ele não é cruel, nem arbitrário, nem indiferente. Portanto, sua inação deve ser interpretada como sendo para o nosso bem, não para o nosso mal. Portanto, devemos entender sempre que, mesmo quando Deus não responde às nossas orações, mesmo quando Ele não nos dá o que pedimos e desejamos, Ele está manifestando o seu amor. Eu vou te explicar agora o motivo. Deus pode não responder nossas orações quando respondê-las seria roubar-nos uma bênção. Isso é especialmente verdade quando oramos para sermos aliviados do sofrimento ou libertos de um fardo. A Bíblia, em nossa experiência, deixa claro que Deus muitas vezes trabalha poderosamente através de dificuldades. Sendo este o caso, libertar-nos muito rapidamente seria, na verdade, roubar-nos uma bênção. Seria remover o contexto que estava nos tornando parecidos com Cristo. Algumas flores que só podem ser colhidas nas profundezas dos vales e outras nos cumes das montanhas, assim como há algumas bênçãos que só podem ser obtidas na adversidade. É claro que Deus pode não responder nossas orações quando pedimos o que é pecaminoso. Deus não concederá orações que exijam o que Ele proibiu ou que rejeitem o que agrada ao seu coração. Ele pode não atender a orações daqueles que estão vivendo em pecado impenitente. Deus pode não atender às nossas súplicas, como um castigo paternal destinado a nos aproximar dele. Também há situações em que nossas orações não são respondidas, porque estão atrasadas. O Deus que vê o fim desde o princípio não está se recusando a responder, mas está simplesmente esperando o momento certo. Talvez ainda não tenhamos um caráter preparado ou circunstâncias apropriadas para receber o que pedimos.
Assim como uma criança não pode aprender matemática avançada antes de dominar o básico, podemos precisar de preparação divina para poder receber e apreciar algumas das bênçãos de Deus. Muitos que imploram pelo sucesso seriam arruinados se o recebessem. Então Deus amorosamente atrasa até que seus corações e vidas estejam prontos. Por fim, pode ser que as bênçãos que queremos ainda não tenham sido totalmente preparadas. Podemos plantar uma árvore frutífera e imediatamente orar para que ela dê frutos. Mas pode levar muitas estações para que ela cresça, e só então ela dará frutos. E isso é uma verdade para muitas das bênçãos pelas quais ansiamos. Pode haver um longo tempo de preparação, em que precisamos esperar pacientemente, enquanto essas bênçãos são preparadas. Todos os cristãos precisam entender que o silêncio de Deus não é resultado de sua apatia ou indiferença, mas do seu amor. Ele não está se recusando a nos conceder a bênção, mas simplesmente preparando o melhor para nós. Erramos quando deixamos de acreditar que Deus realmente quer nos abençoar. Quando pensamos que Ele não nos ama, e quando nos recusamos a esperar o tempo certo e a acreditar que a resposta de Deus é perfeita. Por esse motivo, devemos confiar nele, confiar que ele fará o melhor para nós e nos dará mais do que podemos pedir ou imaginar.